Meu querido e amado irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta dando sequência à nossa série Missiologia Básica. E hoje iremos falar sobre o envio missionário. Mas antes de adentrarmos aqui no assunto, se inscreva aqui no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, deixe o seu like e faça aqui qualquer comentário. E eu sugiro que deixe uma pergunta como comentário. Ou faça qualquer sugestão para essa série, sugerindo aqui um tema, enfim, diga aqui qualquer coisa, certo? Escreva aqui qualquer coisa que fique como comentário. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o seu engajamento com esse canal, com esse conteúdo, é relevante e ele recomendará para outros, certo? Então, muito obrigado desde já. Agora vamos para o assunto de hoje. Bem, enviar missionários faz parte da natureza da igreja, pois é uma necessidade do mundo de receber o Evangelho. E o modelo que temos para o envio missionário não está no gerenciamento das grandes empresas, não. Lá não está nosso modelo. Não está nos governos humanos políticos, e nem na esperteza humana, no jeitinho brasileiro, e nem nas frases de efeitos mágicos dos coaches, não. O nosso modelo de envio missionário, ele é bíblico, está na Bíblia, ou melhor, deve ser bíblico. E um modelo que eu destaco aqui, bíblico, de uma igreja missionária enviadora, está em Atos, no capítulo 13, nos primeiros versículos, onde fala sobre Barnabé e Saulo, sobre a primeira viagem missionária deles. E o texto diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E o texto faz citação desses, como Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo. E claramente o texto diz que enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para uma obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os enviaram. Está lá em Atos, capítulo 13, do 1 até o 3. E esse será o texto base para o assunto de hoje. E aqui vamos iniciar extraindo alguns pontos interessantes desse texto, que nos dará o perfil da igreja missionária enviadora. E o primeiro ponto que eu destaco aqui nesse texto, quando diz que os missionários Paulo e Barnabé, eles estavam em uma igreja onde na liderança havia profetas e mestres. Ou seja, meu amado irmão, minha amada irmã, era uma igreja profética para as nações. Uma igreja profunda na palavra para discipular nações. Uma igreja que era preparada e que preparava os seus obreiros na palavra, na doutrina e no conhecimento. Uma igreja liderada por homens de maturidade espiritual, que sabiam discernir a liderança do Espírito, lhes guiando. E eram eles, os líderes daquela igreja, responsáveis por reconhecerem os vocacionados e o seu chamado ministerial. Segundo ponto que destacamos do texto, a igreja missionária enviadora tinha intimidade na adoração e praticava o jejum. Resultados? O Espírito Santo estava presente na igreja. O Espírito Santo estava guiando a igreja na missão, para fazer missão. E o Espírito Santo falava à igreja, revelando os missionários que estava no seio dela, no seio da igreja. Terceiro ponto que aqui destaco do texto. A igreja missionária enviadora leva todo o processo missionário debaixo de jejum e oração, para depois colocar as mãos humanas. Ou seja, primeiro as mãos de Deus, para depois
às mãos do homem. Quarto ponto que aqui eu destaco no texto. A igreja missionária enviadora compreendia que a missão também era de pregar o evangelho por pessoas específicas, em lugares específicos, para um povo específico. Bem, esse era o contexto do envio dos missionários, Paulo e Barnabé. Bem diferente dos dias atuais, não é mesmo? E quando eu digo isso, estou dizendo de forma negativa. Hoje, muitas lideranças de igrejas, por não quererem assumir as responsabilidades em geral, terceirizam o envio missionário. Hoje tem surgido muitos se autodenominando missionários e enviando a si mesmo, por não ter o acompanhamento de uma igreja, um acompanhamento pastoral. Aqui eu quero destacar um testemunho. Eu vi de perto um caso que um suposto missionário não passou 2 anos no campo. E isso foi ele que me disse. Ele me disse que chegou para o seu pastor da sua cidade, da sua igreja local, e disse: pastor, eu tenho uma chamada missionária. É transcultural. E o pastor disse: meu irmão, que bom, que bênção, que bom saber disso. Você será o primeiro missionário a ser enviado. Porém, nós não temos plano para agora. Nós precisamos nos preparar, amadurecer a ideia, trabalhar, você se preparar também, para depois de fazer o envio, depois que tudo estiver bem organizado. Bem organizado. E queridos, ele me disse que respondeu assim para o seu pastor: pastor, eu não estou aqui lhe pedindo para você me enviar. Não, Deus já me enviou. Sim, está lá na grande comissão. Bem, se o senhor quiser no culto de missão, no próximo culto de missão, orar por mim, me apresentar, mas eu estou indo, já vou passar passagem para ir. Bem, o pastor disse: ok, meio decepcionado com a resposta do irmão, mas no culto de missão apresentou ele: irmão, o irmão tem uma chamada missionária, está indo e vamos orar por ele. Mas quero deixar bem claro, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Nós não temos nenhuma responsabilidade com ele. Ele está indo por conta própria. Mas nós, como irmão, como igreja, vamos orar por ele e dar uma oferta para ajudar na viagem. E assim fez. Queridos, ele não passou 2 anos. E ele teve um problema sério lá no país onde ele estava. E teve que sair de lá às pressas. Envergonhado, certo? Da forma que ele saiu de dentro daquele país. Bem, fica para mim, fica para você uma lição. Que esse tipo de missionário, sem liderança, sem igreja cobertando, respaldando a sua vida ministerial, missional, ele é um perigo para ele mesmo e também é um perigo para quem o recebe lá no campo, seja lá aonde ele estiver. Muito cuidado, não confunda aventureiros com missionário. Hoje se oferece aí treinamento missionários online. E alguns por diversas motivações, tais como promover-se ministerialmente, fonte de renda para sobreviver, viver fora do Brasil. Não, eu quero sair do Brasil, quero ser missionário. Interesses pessoais e etc. Esse pessoal fazem cursos, treinamento online e depois sai se auto-intitulando missionário, se promovendo missionário e enviando a si mesmo. E aqui eu quero agora chamar a sua atenção para 3 promotores de missões no processo de envio. Depois de você ouvir agora esse testemunho que eu acabei de contar, é bom saber que no processo de envio existe 3 promotores. Vamos lá? Bem, são eles: Deus, a igreja local e o candidato à missão. Deus, ele é o principal, ele é o primeiro promotor de missão. É bem verdade que Deus já nos ordenou a ir, a pregar a sua palavra, a testemunhar, ser testemunha em todos os lugares por onde passarmos. E essa ordem foi dada para todos. Porém, não esqueçamos que Deus também chama pessoas específicas, segundo o texto, para lugares específicos onde há um povo específico. E nesse caso, sim, Ele chama de forma específica algumas pessoas. Queridos, não esqueçamos, Deus era o primeiro a enviar. Se
Se Deus ele não enviar o suposto missionário, pode ser bem preparado, respaldado por grandes organizações ou movimentos cristãos que hoje tem muito, está em moda. Porém, o que ele plantar ou fizer lá onde ele está, não foi de Deus. Foi plantações, foi trabalho meramente humanos, mecânicos, certo? Que aprendeu no curso, que aprendeu em seminários, sem frutos da parte de Deus. Mas quando Deus ele envia, pode até aparentemente, humanamente, ser sem lógica para alguns. Mas Deus faz frutificar, porque Deus está no controle da missão. Ele está no controle do envio, certo? É Ele quem decide o lugar que o missionário deve ir. É Ele que decide o que ele deve fazer. Executar os planos, estratégia, enfim. Na missão, a projeção é de Deus e não do próprio missionário. Vamos ler aqui em Atos capítulo 16 e versos 6 até o 9, o que é que nos diz a palavra no tocante a Deus estar na missão. Atos capítulo 16, do 6 em diante, tem como epígrafe: a visão entrou-a-de, que diz, verso 6, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha aí, eles queriam pregar na Ásia e Deus, o Espírito Santo proibiu, impediu, certo? Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha aí, quiseram ir pela segunda vez para outro lugar e ele não permitiu, o Espírito de Jesus. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Queridos, Deus é o primeiro a promover a missão. É Ele quem diz para onde devemos ir, certo? Deus é o primeiro. Segundo, a igreja como promotora de missão. A igreja é liderada por líderes espiritualmente capacitados, sensíveis à voz de Deus. E a manifestação dele na doação dos dons ministeriais, a igreja com os líderes, consegue ver os missionários no seio da igreja, os vocacionados para a missão no seio da igreja. Em alguns casos, a igreja com os líderes, chama os candidatos para uma entrevista e depois de aprovado passa a organizar e preparar para o envio. Em outros casos, não. É o candidato que se apresenta para testemunhar aos líderes sobre o seu chamado. E ela reconhece o chamado. Veja que a igreja missionária está sempre envolvida no processo missionário, reconhecendo o chamado, reconhecendo os vocacionados, preparando documentação, visto, preparando o missionário, coisa do tipo. Como também comprando as passagens, gastando com ele aquilo que deve ser gastado. E sustentando por meio da oração, por meio de finanças, por meio de pastoreio e recebendo ele de volta, recebendo no seu regresso. Ou seja, irmão e irmã, a igreja missionária enviadora está presente no envio, durante o trabalho missionário, desenvolvimento e também no seu retorno ao país, ao retorno ao seio da igreja. Ou seja, a igreja missionária enviadora, ela faz parte de todo o processo do envio missionário. E por último, o missionário como promotor de sua chamada. Bem, o missionário depois de Deus, ele deve ser o principal a acreditar na sua chamada, na sua vocação. Por mais que sua igreja local não acredite na sua chamada ou demore para acreditar. E isso passa a ser também parte do processo de Deus moldando o caráter dele. Porém, se em nenhum caso a igreja acreditar na sua chamada, Deus o guiará para uma outra denominação, para uma outra igreja, mas o envio, a chamada irá acontecer. Bem, depois que a sua igreja reconhece e concorda com o envio, é hora do missionário buscar em Deus resposta para onde Deus quer o levar. Para que ele possa se preparar culturalmente, concernente à língua, à moeda, enfim, se preparar em geral. Isso quando ele já sabe da sua chamada para uma outra cultura. Mas quando ele não sabe, como foi no meu caso,
Deus o guiará passo a passo durante a sua vida ministerial, até que ele chegue no campo, certo? De atuação. E por fim, quando ele já estiver no campo, desenvolvendo o trabalho, essa será a sua conexão relacional ministerial. Relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja local e relacionamento com a sua igreja enviadora. Bem, ficamos por aqui e hoje esse assunto que acabamos aqui de falar tem como objetivo mostrar que Deus está no controle da missão e entendermos que Deus, a igreja e o missionário trabalham em harmonia e conexão para a missão acontecer. No próximo vídeo, iremos falar aqui sobre a igreja e os cuidados com o missionário. A paz do Senhor, até a próxima, se assim o Senhor nos conceder.